Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês aqui em mais um domingo de estudo, de aprendizado, de conversa boa, né? Vamos aí conversar e estudar juntos sobre o Espiritismo. Estamos aqui mais uma vez, o nosso bate-papo de domingo aqui do IGESE, né? Estamos aqui recebendo vocês com muito prazer, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que vão nos assistir posteriormente, que não puderam aqui ao vivo nos acompanhar, né? Lembrando que a nossa live fica salva aqui no nosso canal do IGESE e no canal dos nossos parceiros de transmissão, os quais desde já nós saudamos, agradecemos aí imensamente o pessoal da Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade, os canais do YouTube e do Facebook, o pessoal da TV7, o pessoal da TV Secal e Rádio Portal da Luz. Muito obrigado pela parceria, meus irmãos e minhas irmãs, por estarem nos acompanhando por todos esses canais, né? Agradecemos aí por vocês e a internet que nos leva além fronteiras. Estamos então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez para o nosso bate-papo de domingo. Hoje com um tema, né, muito especial, muito instigante. Vamos aí conversar com o nosso irmão Jefferson Bellomo sobre um tema interessante. Vamos saber se somos todos médiuns, se somos ou não, né? Então, vou trazer aqui para a tela o nosso irmão Jefferson Bellomo. Jefferson, meu amigo, meu irmão, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite tão gentilmente. Seja bem-vindo. Nosso irmão Jefferson, para quem ainda não o conhece, já esteve aqui no IGESE em alguns dos nossos programas, né? Ele esteve aqui no bate-papo, ele esteve aqui no comecinho do ano, mas ele também participa de vários canais aí, dando palestra, né? Participando de estudos em várias casas espíritas em todo o nosso país, né? Então, palestrante aí, estudioso da doutrina espírita, nos fala diretamente de Brasília, né? Eu estou em Goiânia, o Jefferson em Brasília, e queremos saber de onde vocês nos assistem. Então, coloquem aí no chat para nós de onde vocês estão nos acompanhando. E antes de passar a palavra para o nosso irmão Jefferson, eu convido vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, e ao nosso irmão Jefferson para uma prece, para que a gente possa iniciar aqui a nossa transmissão da noite de hoje de uma forma muito harmônica. Então, convido a quem se sentir à vontade a fechar os olhos, elevar o pensamento até o alto, trazendo aí até a sua tela mental a figura do Mestre Jesus, com seus braços estendidos sobre nós, derramando a cada um de nós, em cada um de nós, nos lares de cada um de nós, as suas bênçãos infinitas. Rogamos, Mestre Jesus, pela sua misericórdia, seu auxílio, seu amparo. Rogamos que as suas bênçãos cheguem aos lares de cada um de nós. Rogamos a inspiração ao nosso irmão, expositor da noite de hoje. E agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que à distância, para o estudo do seu Evangelho. E assim, Mestre Jesus, agradecidos que estamos, nós damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, para quem está chegando agora, quem ainda não conhece aqui o nosso bate-papo, nós estamos aqui para conversar sobre algum assunto da doutrina espírita. O nosso tema da noite é Somos Todos Médiuns, e nós convidamos desde já vocês a colocarem aí no chat as suas dúvidas, os seus comentários, né? O que vocês pensam a respeito do assunto, porque o nosso irmão Jefferson vai fazer uma exposição inicial aqui para a gente, depois eu retorno para poder ler aí, para a gente conversar juntos os comentários que vocês estão colocando aí para nós. Então, desde já, o chat é de vocês, o chat está aberto, fiquem à vontade, coloquem aí de onde vocês nos assistem, coloquem perguntas, recadinhos, que nós vamos, né, ter o maior prazer em comentar aqui daqui a pouco. Então, meu irmão Jefferson, muito obrigada mais uma vez, você está com a palavra e eu volto daqui a pouquinho.
Seu microfone, Jefferson. Pronto. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença de todos. E o tema, é um prazer enorme estar sempre aqui no IGESE. O tema que me foi dado é muito interessante, muito legal. O questionamento: somos todos médiums? Então, primeiro, vamos tentar entender o que é médium. Médium é uma pessoa que tem uma sensibilidade para perceber de alguma forma, e são várias as formas, para perceber o mundo espiritual. Então, no conceito espírita, mais ou menos funciona assim: todos somos espíritos. Então, o Jefferson é um espírito que habita um corpo de carne, por isso que se fala encarnado, e durante esse período que está encarnado, o corpo é como se fosse uma barreira. Então, eu sinto bastante a questão da matéria, através dos meus sentidos. Então, através da minha audição, através do meu olfato, através do meu tato, né, através do paladar, da visão, eu percebo o mundo. Mas a parte espiritual, o corpo, ao mesmo tempo que ele me dá acesso a essas sensações físicas, ele amortece as sensações espirituais. Eu sou um espírito que emite pensamentos, mesmo eu caladinho, de boquinha fechada, eu estou emitindo meus pensamentos e também estou recebendo os pensamentos, seja de encarnados ou de desencarnados. Mas o corpo meio que amortece essa comunicação. Quando a gente desencarna, a gente não tem mais o corpo. Então o espírito está livre. Então todas essas sensações, todos os pensamentos, todos os sentimentos, aí eles aparecem com toda a sua força. Por isso que o espírito, ele vai ver coisas que nós encarnados, espíritos encarnados, não vemos, vai ouvir coisas que nós espíritos encarnados não ouvimos, vai sentir coisas que nós encarnados não sentimos, porque ele não tem essa barreira material. Mas eles são espíritos, nós também somos espíritos, pela nossa natureza a gente consegue se comunicar. E desse ponto de vista, qual é a comunicação mais comum entre os espíritos? O pensamento. Bom, e como eu encarnado recebo o pensamento dos espíritos, as sensações dos espíritos? Através da minha intuição. Então, a intuição é a mediunidade comum de todo mundo. Então, todo mundo é capaz de ser intuído ou, se preferirem, inspirado pelos espíritos. No caso das pessoas, quanto mais evangelizadas são as pessoas, mais facilidade essas pessoas têm para receber a inspiração dos espíritos superiores. Quanto mais materializada é uma pessoa, maior a dificuldade de receber inspiração dos espíritos superiores, mas, em compensação, é maior a dificuldade, né, de receber inspiração dos espíritos superiores, mas, em compensação, tem uma facilidade maior, porque está muito materializado, também de receber os pensamentos e os sentimentos dos espíritos mais apegados à Terra, aqueles que, em relação aos superiores, são inferiores. Então, pelo processo de intuição ou de inspiração, aí depende, né? Existem autores que dividem, autores que dizem que se trata da mesma coisa. Aqui eu vou assumir, para efeitos da exposição, que a gente está falando da mesma coisa. Então, essa questão de nós sermos inspirados pelos espíritos é comum a todo mundo. Então, do ponto de vista da inspiração, sim, todos nós somos médiuns. Todos nós, às vezes, temos aquela intuição, aquela sensibilidade, aquela ideia que parece que tem uma vozinha conversando com a gente. Às vezes a gente discute com essa voz, a gente pensa abacate, a voz fala tijolo, então quer dizer, não tem nada a ver com o que a gente está pensando em fruta, a voz vem e fala em construção, quer dizer, um outro assunto, a cabeça da gente fica brigando com esse pensamento, que é mais uma prova que esse pensamento não é nosso.
Às vezes a gente está se sentindo bem no local e está tudo ótimo e de repente vem uma sensação de pesar, de tristeza, e a gente fica se questionando, mas onde é que vem essa sensação? Né? Eu estou bem, estou no meio dos meus amigos, estou no meio da minha família, está tudo muito legal, eu estou bem, por que tem essa sensação de tristeza ou de irritação? Então, são essas comunicações, essas proximidades que às vezes nós temos com os nossos irmãos desencarnados, que isso nos chega através da nossa aura. Né? A aura é a emanação do nosso corpo espiritual, que se chama perispírito. Então, nós, todos encarnados, nós temos o corpo físico, o corpo material, o corpo de carne, né? Carne, osso, sangue, nervos, músculos, esse é o corpo material. Nós temos um outro corpo, que é o corpo do espírito, o corpo espiritual, ou perispírito, e nós, né? Os seres pensantes, inteligentes, sensitivos, que é o próprio espírito. Então, nós somos a formação de espírito, corpo espiritual ou perispírito e corpo carnal, ou corpo biológico. Quando o corpo biológico morre, o espírito fica livre, ele sai da carne, ele desencarna. Mas seja encarnado ou desencarnado, é sempre espírito. Mas algumas pessoas têm uma sensibilidade do próprio físico. O próprio corpo físico, ele vem com uma sensibilidade que o torna apto para perceber de forma mais direta a ação do mundo espiritual. Então são pessoas que veem espíritos, são pessoas que ouvem espíritos, são pessoas que o espírito pode falar, né, espírito de outras pessoas, né, diga-se de passagem. Os desencarnados podem falar através dela, podem escrever através dela. Aí, para essas pessoas, aí a mediunidade é aquela mediunidade ostensiva. E nós temos muita gente com mediunidade ostensiva, mas não é a maior parte da população. Aí a maior parte da população vai ter essa mediunidade num grau, uma parte da população vai ter essa mediunidade num grau, às vezes, muito discreto e, às vezes, muito sensível. E não tem nada a ver com evolução espiritual. Porque a mediunidade, segundo os estudos de Allan Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns, a mediunidade é orgânica. Então, é o corpo físico da pessoa que é menos refratário às sensações espirituais. Então, o espírito pode ser muito evoluído, pode ser um espírito muito iluminado. Ele reencarna. O corpo dele é um corpo que é refratário às sensações espirituais, então, para a gente, ele não vai ter nenhuma mediunidade ostensiva, apesar de ser um espírito de alta envergadura moral. Em compensação, a gente pode ter espíritos rancorosos, mentirosos, egoístas, problemáticos, mas que o corpo físico é sensível. E com isso, essa pessoa consegue ter as sensações do mundo espiritual. Então não tem nada a ver ser médium com ser evoluído, com ser bom, com ser mal. Mediunidade é orgânica. E até onde nós sabemos, apesar dela ser orgânica, ela não é hereditária. Pô, meu pai tem uma mediunidade que ele escreve em inglês com a mão direita, escreve em francês com a mão esquerda e ainda discursa em alemão, tudo pelos espíritos. Será que eu sou médium porque meu pai é médium? Não. A mediunidade, até onde nós sabemos, ela não passa de pai para filho. Pode acontecer que pessoas da mesma família tenham mediunidade. São almas afins que elas reencarnam juntas com uma missão em comum. Ok. Mas o fato de você ter uma pessoa médium na sua família não vai significar que você é médium ou que seu filho será médium. Não tem a ver com isso. Então, fazendo um rápido retrospecto, espírito, todos nós somos. Então, é da nossa natureza se comunicar com o mundo espiritual. O que atrapalha essa comunicação quando a gente está vivo, encarnado, é o corpo. Porque sendo o corpo material, ele absorve essas ondas de forma que elas não chegam até nós.
para a grande maioria. Algumas pessoas, o corpo não é um obstáculo. O corpo serve até como uma antena. Essas pessoas é aquilo que nós chamamos de médium ostensivo, que pode escrever psicografia, pode pintar, os espíritos podem pintar por essa pessoa. Psicopictografia, ele pode falar, né, médium falante ou psicofônico, pode ver, médium vidente, pode ouvir, né, médium auditivo ou audiente, pode utilizar suas energias para produzir fenômenos, médium de efeito físico. Então a cadeira se mexe sozinha, a porta abre e fecha sem ninguém mexer na porta, a cortina também, né, parece aqueles filmes de poltergeist. Esses são os médiums de fenômenos físicos. Pode até chegar no ponto de doar tanta energia que o espírito pode se materializar. Então nós temos médiums de materialização. Então a mediunidade é muito vasta. E não tem dois médiums iguais, porque não tem duas pessoas iguais. E mesmo, né, o médium recebendo, por exemplo, vamos imaginar que tem o João e o Pedro. E o João e o Pedro recebem mensagens do espírito de Paulo. O Paulo que se manifesta pelo Pedro vai ter componentes do Pedro na mensagem. O Paulo que se manifesta pelo João, também a mensagem vai ter componentes do João, porque médium não é impressora, médium não é alto-falante. Então, vamos pegar o Emmanuel, o mentor do Chico, ele se manifestava pelo Chico como se fosse um tempero, né, o sabor do Chico Xavier. Se o mesmo Emmanuel, vamos pegar por hipótese, se manifestasse pela Ivone do Amaral Pereira, que foi uma grande médium carioca, ou se manifestasse pelo Divaldo Pereira Franco, médium baiano, o espírito do Emmanuel é o mesmo. Mas o vocabulário, o estilo pode sofrer alguma mudança, porque médium não é impressora. A mente do médium participa do processo também. Então, a mente do médium contribui ou atrapalha. E o que é um médium bom? É o médium que não atrapalha a comunicação. Claro que, por exemplo, pegando um espírito muito perturbado, né, imagina num grupo mediúnico, até numa residência, o espírito quer quebrar um jarro, quer chutar uma cadeira. O médium, como é pelo seu corpo, e o médium tem o controle do corpo, porque o corpo é dele, não é do espírito. Essa imagem que a gente vê em filme, né, do espírito ocupando o corpo do médium como se entrasse num armário, isso daí não acontece. Todo o processo passa pelo espírito do médium para chegar no corpo do médium. Então não é assim, o espírito do médium sai, o espírito do morto, né, morto desencarnado, chega e assume. Não é desse jeito. Todo o processo, porque quando nós encarnamos, nós nos ligamos a cada célula do nosso corpo físico. Então nós temos o controle de célula por célula das milhões de células que formam o nosso corpo físico. Não tem como um espírito ter o controle dessas células sem primeiro nós darmos o controle para ele. Então não existe aquela coisa que a gente vê, né, em filme, aqueles filmes bem de terror, a possessão, né, que o espírito toma posse. Aquilo não acontece. O que o espírito pode fazer é subjugar. O que o espírito pode fazer é influenciar. Porque para ele tomar posse do corpo só tem um jeito, ele reencarnar. Aí ele toma posse. Mesmo os médiuns chamados mecânicos, que o espírito age diretamente, por exemplo, no braço, ainda assim, a influência mental do médium pode facilitar ou dificultar aquela escrita, a própria materialização dos espíritos. Então, o médium bom é o médium que, apesar de ter o controle do seu corpo, apesar de disciplinar a manifestação, ele não atrapalha a manifestação. Salvo esses casos, né, do espírito querer quebrar a cadeira, querer bater nas pessoas, aí o médium tem que atrapalhar a manifestação mesmo, que senão
vira briga. Então, a responsabilidade da manifestação é sempre do médium, porque o controle do corpo é sempre do médium. Talvez alguma pessoa que tem uma mediunidade muito ostensiva possa falar assim para mim, mas eu não consigo controlar. É exercício, é hábito. Né? Tudo que a gente exercita, a gente fica bom. Tudo aquilo que a gente não exercita, atrofia. Então, por isso que existem em quase todos os centros espíritas grupos de educação da mediunidade ou de desenvolvimento mediúnico, mas o objetivo é o mesmo, educar o médium, porque não adianta querer educar o desencarnado se a gente não se auto-educou. Não funciona. Então, primeiro a gente tem que ter essa disciplina para depois ter a disciplina em relação aos espíritos. O primeiro espírito que a gente tem que doutrinar é o nosso. Aí algumas pessoas podem perguntar assim, puxa, como é que eu sei que eu sou médium? Né? Só tem um jeito, exercitando, porque fisicamente falando, a cor da pele, o tamanho da cabeça, o formato dos olhos, né, o lóbulo da orelha, nada, o fato de ser homem, de ser mulher, isso não influencia em nada. Não existem sinais característicos físicos de mediunidade. O que faz que a gente perceba que a gente é médium é a auto-observação. A gente observar os pensamentos que são nossos dos pensamentos que não são nossos, das vontades que são nossas, das vontades que não são nossas. Né? E aí a gente começar a disciplinar. Eu dirijo um grupo mediúnico de educação da mediunidade. Então são pessoas que chegam até o grupo que estão ali naquele processo de se autoconhecerem. E a dúvida mais comum é, poxa, eu tenho vontade de falar, mas eu não sei se é da minha cabeça ou se não é. Então esse é o primeiro sinal que a gente percebe. Vem uma vontade externa e a pessoa briga com essa vontade. Ela quer falar uma coisa, às vezes as ideias mais esdrúxulas do ponto de vista dela, mas ali é uma alma querendo se manifestar. E aí a gente sempre orienta, na dúvida, fala, põe para fora. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas se tiver vergonha, não vai ter como você conhecer esse processo. É a mesma coisa de você querer fazer um curso para palestrante e não querer falar em público. Como que você vai saber que você vai falar bem em público se você não testa antes num ambiente controlado, que seria, por exemplo, um curso de oratória? Não tem como. Eu lembro de um caso de um rapaz que, numa época do ano qualquer, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou tendo um pensamento muito estranho. E eu, assim, estou na dúvida se é meu ou se não é. Aí eu falei, qual é o pensamento estranho? Eu estou vendo Papai Noel. Imagina, mais ou menos isso, agosto, julho, e eu estou vendo Papai Noel. Isso aí não, é um pensamento maluco esse. Eu não sei se é da minha cabeça. Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa fluir. Vai falando o que você está vendo e vamos ver o que acontece. Eu vou resumir para vocês. Foi uma criança que estava indo no shopping com os pais ver a chegada do Papai Noel. Houve um acidente e ela desencarnou. E o trauma do desencarne foi forte, a separação dos pais foi forte. Qual foi a imagem que ela se segurou para manter a tranquilidade dela? O tão esperado Papai Noel que iria chegar naquele shopping. Por isso que ela só ficava com aquela imagem do Papai Noel. O médium percebeu aquela imagem, mas não queria falar porque tinha vergonha do que as pessoas iam dizer, da crítica que as outras pessoas iam fazer. A partir do momento que ele começou a falar, a criança se manifestou, e aí a gente pôde averiguar o que estava acontecendo, atender aquela criança e encaminhar para uma creche na espiritualidade. Então, olha a importância. Né? Que coisa boa a gente poder fazer isso. Porque não é o fato das pessoas terem morrido, entre aspas, né? Porque quem morre é o corpo, o espírito continua, que as pessoas não precisam de ajuda, as pessoas não precisam de orientação. E, infelizmente, poucos espíritas trabalham na área da mediunidade. A maioria dos espíritas
infelizmente, não trabalha em grupo mediúnico. A gente costuma falar bastante, olha, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Né? São os 3 aspectos do espiritismo. E eu costumo dizer que o espírita, não o espiritismo, o espírita também tem 3 aspectos. O aspecto do estudo, o aspecto da caridade, da prática assistencial e o aspecto da mediunidade. Porque somos espíritas, como é que a gente exerce o nosso espiritismo sem espírito? Né? Então, vamos parar para pensar, como é que a gente faz isso? A gente ouve falar a gente lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Como é que a gente é espírita sem ir para o centro espírita? Porque é ali que a gente se conhece e se ama. Né? É ali que a gente se instrui. Então, o espírita que não estuda, não se instrui. Logo, não é um bom espírita. O espírita que não segue aquela máxima, fora da caridade não há salvação, está deixando de ser um bom espírita. Pode ser espírita, mas não é bom. E o espírita que não pratica a mediunidade, não está no ambiente mediúnico, seja que ambiente mediúnico for, tem tantas formas de trabalhar a mediunidade, pode ser um grupo de pesquisa, pode ser um grupo de estudo, tudo mediúnico. Pode ser um grupo de auxílio a desencarnados, pode ser um grupo de auxílio a encarnados, pode ser um grupo de passe. Então tem as mais diversas formas da gente auxiliar as pessoas através da mediunidade. Espiritismo se faz com espíritos. Então a mediunidade é fundamental nesse processo. Agora, a mediunidade é como se fosse um grande laboratório. Imagina, a gente chega no laboratório de química sem conhecer aqueles elementos, sem conhecer todos aqueles aparelhos. A gente pega os tubos de ensaio e sai misturando aleatoriamente as coisas. Não faz isso. Porque pode dar até uma explosão, pode dar uma contaminação. A gente pode, botando 2 ou 3 elementos, tornar a coisa, por exemplo, um veneno, venenosa. É a mesma coisa a mediunidade. Por isso que quando fala que o espiritismo tem um lado científico, o lado científico vem da mediunidade. É a ciência de observação. E é um lado muito bonito. E é uma pena que pouquíssimas pessoas, olha, a maioria, quando vai ler Kardec, conhece muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo. Poucas pessoas conhecem o Livro dos Médiuns. Né? Pouquíssimas pessoas. E é o Livro dos Médiuns que vai dar a orientação segura para o exercício da mediunidade. Então a pessoa vai ver que, por exemplo, para exercitar a mediunidade, não tem problema a cor da roupa. Você pode ir com qualquer cor de roupa. Não é isso que vai dar problema para você receber espírito. Né? A mediunidade não tem problema de você ter metal, um relógio, uma argola, um brinco. Não é isso que vai afastar ou vai aproximar espírito. Agora, por exemplo, se você dá passe, um relógio num ambiente de passe, pode ser que você se distraia e o relógio arranhe o rosto da pessoa que está na frente. Né? Pode ser que as joias tirem a atenção da pessoa que está ali, porque em vez de prestar atenção no passe, vai ficar prestando atenção no brinco, né? Vai ficar prestando atenção no colar. Então, mas não atrapalha a mediunidade. A alimentação atrapalha, porque nós temos o chamado segundo cérebro na área gastrointestinal. Então a gente precisa da nossa energia nos neurônios. Se a gente come muito antes de ir para o grupo mediúnico, ou come indevidamente alimentos com dificuldade de digestão, o sangue que era para estar no cérebro ajudando na comunicação mediúnica está todo no sistema gastrointestinal. E aí a pessoa fala assim, puxa, eu já frequento o grupo tem 1 ano, 2 anos e não sinto nada. Mas claro, não vai sentir nada. Porque o sangue, ao invés de estar no cérebro, que é onde as coisas acontecem, vai estar na área gastrointestinal. E tudo isso a gente estuda e tudo fica muito bem delineado no Livro dos Médiuns e também em outros livros que vale a pena estudar. Então, gente, médiuns, sim, todos somos.
num grau maior ou menor. Os chamados médiums ostensivos, eu vou falar aqui de forma empírica, tá? Não é nenhuma pesquisa acadêmica, pesquisa científica. Eu diria que numa sala de aula de 30 pessoas, 3 a 5 pessoas vão ser médiums ostensivos. Capaz de ver, um capaz de ver, o outro capaz de escrever, mas isso é empírico, da minha experiência. Então, de 30 pessoas, a cada 30 pessoas, 3 a 5 pessoas vai ter uma mediunidade ostensiva. Não é hereditário, é do corpo, mas não é hereditário, e não tem nenhum sinal físico. E eu posso, por exemplo, desenvolver a minha mediunidade fazendo meditação, respirando, yoga. Não. A não ser que você já tenha o germe no seu organismo físico dessa sensibilidade. Se não tiver, infelizmente, talvez você desenvolva bastante a sua intuição, mas isso não vai te tornar um psicofônico, ou um vidente, ou um audiente. Feitas essas explicações básicas, deixo agora para vocês participarem e fazerem as suas perguntas. Muito bom, Jefferson. A gente tem aí bastante coisa para conversar sobre esse tema, né? Da gente poder entender um pouquinho melhor, mas isso que você colocou aí sobre a questão dos estudos é o principal, né? A gente tem realmente que estudar, temos muito ainda para aprender, tem tanta coisa para a gente ler, para a gente estudar, né? Grupos, as lives que estão tendo aí, e essa é uma delas, né? Uma oportunidade para nós juntos aqui conversarmos um pouquinho sobre esse tema e entendermos aí um pouquinho melhor. E antes de passarmos aqui as perguntas, vamos aí saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando, Jefferson. Temos aí, né, em torno de 100 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. E além do pessoal aqui de Goiás, do Distrito Federal, nós temos irmãos e irmãs de Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rio Grande do Sul, enfim, bastante gente nos assistindo e é um prazer enorme, né, estarmos aqui com todos vocês. A internet nos liga e diminui aí a distância, de modo que a gente pode juntos estudar aqui. Eu vou passar aqui, Jefferson, para a primeira pergunta. Nossa irmã Adriana Carla pergunta se temos todos que desenvolver a mediunidade. Adriana, a pergunta é muito boa, porque as pessoas acham que se não desenvolver a mediunidade, vai cair um raio na cabeça, né? Meu Deus, eu não vou desenvolver a mediunidade, meu mentor vai me jogar pela escada abaixo. E a gente tem que pensar que, lembra que eu disse empiricamente que numa sala de 30 pessoas, 3 a 5 pessoas vão ser médiums? Agora, multiplica isso pelo mundo inteiro, que são quase 8 bilhões de pessoas. Então tem milhões e milhões e milhões de médiums. Agora, desse povo todo, quantos exercitam a mediunidade? Pouquíssima gente. Exercitam da forma que nós, espíritas, exercitamos. Mas a mediunidade, ela está lá. É como se fosse um campo. Né? Imagina, você tem um terreno. Você simplesmente não tem como evaporar um terreno. O terreno vai estar lá. Se você cuidar do terreno ou abandonar o terreno vai continuar. Então, a questão da mediunidade é um terreno. Então, quando a gente cuida, quando a gente planta, quando a gente capina, a gente torna aquele terreno um terreno produtivo, bonito, né? Um terreno arejado. Agora, quando a gente abandona, aí o pessoal joga lixo, os bandidos se reúnem naquele terreno, os animais peçonhentos fazem daquilo uma habitação. É a mesma coisa. O fato da gente não querer exercitar a mediunidade, a mediunidade não vai ficar desligada da tomada. Ela vai continuar ali. Agora, tem muita gente que não é espírita, nem conhece grupo mediúnico, não sabe nem que isso existe. Essa mediunidade, ela vai aparecer de outras formas. É como se fosse um rio. A gente põe uma barreira num lugar, o rio procura, desvia e vai procurar chegar ao seu curso através de outros caminhos. O importante é a gente entender que essa mediunidade no grupo espírita é o lugar onde essa mediunidade é tratada da forma mais
disciplinada possível. Mas, se não evangélico, não poderia ter mediunidade, porque, coitado do evangélico, não acredita em desencarnado, e ainda a prática da mediunidade, eles chamam de necromancia, que é proibido no Antigo Testamento, né, evocar os mortos, que a gente que é espírita sabe, a gente não evoca os mortos, porque eles não estão mortos, eles estão vivos, eles só não têm o corpo da gente. Então, sempre que eu converso com um colega evangélico que diz assim, você é espírita, sou... mas você fica conversando com o morto, eu falei, eu nunca conversei com morto na minha vida. Todo mundo que eu converso está bem vivinho. Só que uns o corpo está vivo, outros o corpo está morto, mas que a pessoa está viva, está viva. Então, católicos, budistas, né, muçulmanos, eles não exercitam a mediunidade como nós exercitamos. Mas essa mediunidade existe, e a forma mais segura de exercitar essa mediunidade é num grupo mediúnico bem orientado, bem assistido. Se a pessoa não for espírita, nem conhecer o espiritismo, com certeza essa mediunidade será utilizada de outra forma, porque ela não vai desaparecer, né? Ela não vai virar vapor, ela vai continuar existindo. Muito bem. E aí, nesse mesmo sentido, assim, desse raciocínio sobre a mediunidade, a pergunta da Verônica Timbó, Jefferson, ela diz aqui, a mediunidade pode ser desenvolvida em casa? Quais os riscos, perigos? Aí depende muito, Verônica, da mediunidade de quem desenvolve. O ideal, vamos imaginar o seguinte, quando você vai fazer um procedimento, um procedimento cirúrgico, você vai para um hospital ou faz em casa? Normalmente a gente vai para um lugar onde tem uma asepsia, onde tem profissionais, onde tem o equipamento necessário, exatamente porque se der algum problema, a gente tem tudo aquilo ali à nossa disposição. A mediunidade em casa, eu entendo que a forma mais segura é quando ela é espontânea. E são também os bons espíritos que se manifestam. Agora, quando é uma mediunidade atormentada, não é um bom negócio a gente tentar educar esses irmãos atormentados na casa da gente. Porque nós não temos ali a proteção que um centro espírita oferece. Se a gente pegar lá a Revista Espírita de Allan Kardec, os grupos de pesquisa que eles tinham eram grupos familiares. Então a gente tem, por exemplo, lá, Grupo Delane, que era do Alexandre Delane, pai do Gabriel Delane, era um grupo que funcionava em casa. Grupo Deslian, né, era um grupo do senhor Deslian que funcionava em casa, mas não eram grupos de assistência a desencarnados. Eram grupos que eles faziam estudo espírita em casa. Mas isso foi em meados do século XIX. Hoje, com tanto desencarnado perturbado, com tanto desencarnado com problema, a maioria das pessoas não se prepara para a vida espiritual. Então, chega na vida espiritual muito problemática. Aí, vê uma reunião em casa, onde essa pessoa tem uma luz, uma assistência, é natural que ela procure. Então, por isso que mediunidade, desenvolver o processo mediúnico em casa, não é o lugar mais seguro. O ideal é que a pessoa vá para um grupo espírita, não tenha pressa, estude, e depois dela estudar, ela começa com um grupo de educação da mediunidade. Aí muita gente fala assim, mas isso demora tempo, isso é muito complicado, eu quero começar logo. Pois é, muita gente que quer pilotar avião também gostaria de entrar no avião e já sair voando. Mas olha o problema que vai dar, né? Então, é preferível a gente fazer as coisas devagar e com segurança do que a gente pegar e fazer de uma forma destrambelhada, que o prejuízo pode ser muito maior do que o benefício. Então, o ideal, sim, é que a pessoa vá para um grupo mediúnico. Agora, às vezes, por exemplo, num evangelho no lar, às vezes, olha, estou percebendo um irmão aqui que quer passar uma mensagem, aí vem aquele espírito familiar que dá boa noite, ou boa tarde, que passa uma mensagem legal. É eventual, é uma mensagem espontânea, acontece, tranquilo. Agora, quando isso vira uma habitualidade, aí a casa não é o melhor lugar, porque em algum momento vai virar pronto-socorro. Porque está assim de gente pedindo ajuda. E a casa da gente, a gente não pode transformar a casa da gente, né? Quem é psicólogo sabe disso, transformar a casa da gente em consultório de psicologia,
Quem é advogado, transformar a gente em escritório de advocacia. Porque olha o tanto de gente que está entrando na tua casa com aquela energia que nem sempre é legal. Então é preferível, família da gente uma coisa, centro espírita é outra, em bom português, cada macaco no seu galho. Isso aí. Olha só, a pergunta do nosso irmão Daniel Rosa de Assis. Ele diz: professor Jefferson, todos somos médiums, bastando estar em relação com outras pessoas para influenciarmos e sermos influenciados. E entre os desencarnados, conforme a boa ou má sintonia? Como todos nós somos espíritos, Daniel, encarnados e desencarnados, essa comunicação ela vai haver de alguma forma. Porque nós emitimos pensamento e também somos polos receptores de pensamento. Mas a questão da mediunidade ostensiva, nem todo mundo é capaz de psicografar. Senão a gente ia ter um bando de Chico Xavier por aí, né? Nem todo mundo é capaz de ver, graças a Deus, né? Porque a maioria não ia dormir à noite se visse. Nem todo mundo é capaz de ouvir. Agora, a intuição é a única mediunidade que a gente pode desenvolver com a leitura, com a meditação, com a prece. E quando eu falo meditação, não precisa imaginar você fazendo 40 anos de Hatha Yoga, não. É aquela leitura meditativa, aquela leitura concentrada, aquela leitura de textos que elevam a alma. Aquilo ali é uma meditação. E aí, como a gente eleva a alma, a gente tem uma antena com uma capacidade maior. E aí os pensamentos vêm e a gente é capaz de perceber quantos pensamentos são nossos e quando não são. Uma intuição bem desenvolvida, ela não perde em nada para nenhum outro tipo de mediunidade. E é a única mediunidade que a gente pode desenvolver com o nosso exercício. Só para lembrar, Kardec, a única mediunidade que ele tinha era a intuição. Desculpe. Para a gente dar uma pausinha aqui nas perguntas sobre o tema específico, porque tivemos aqui um comentário do nosso irmão Marcelo com pedido de ajuda. Ele diz: estou passando por dificuldade, perdi meu emprego e estou com vontade de me suicidar. Me ajude com uma palavra. Marcelo, que bom que você está pedindo ajuda, tá? Eu acho isso importante. Aproveita a oportunidade, põe a cidade onde você está falando, põe o teu contato, para que as pessoas possam pelo menos saber como é que elas podem te ajudar de uma maneira mais material, concreta. Né? A pessoa pode, bom, Marcelo, vem cá, o que você sabe fazer? Você mora onde? Eu sei fazer isso ou aquilo. E aí a gente, São Paulo, beleza, São Paulo capital. Aí deixa o teu contato lá, para quem for de São Paulo, poder te prestar uma ajuda. Agora, Marcelo, olha só, essa pandemia, ela mexeu com a vida de muita gente. Muito empresário teve que fechar o seu restaurante, fechar a sua loja. Muita gente que era empregada foi mandada embora. Não é só você que está passando por isso. É muita gente, Marcelo. Então, você não é assim, não é azarado, Deus não está bravo contigo, não é karma. É o momento que a gente está vivendo. Temos 15 milhões de desempregados no país, só daquilo que é dado oficial. Fora o pessoal que está vivendo de bico. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que você é uma pessoa inteligente e você é uma pessoa, só pelo fato de pedir ajuda, é uma pessoa que quer dar a volta por cima. Então, cara, pede para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te dar aquela inspiração que você vai ver porta abrindo aonde você só está vendo porta fechada. A gente não está falando de mediunidade? Rapaz, olha, ter fé é confiar. Muita gente está passando por esse problema. Vamos imaginar, você se suicida. Vai resolver o problema do emprego? A gente se suicida e ganha uma carteira de trabalho com carimbo? Não. Só vai ter 2 problemas, morto e desempregado. Não faz isso, não. A gente está aqui para dar o nosso melhor. E eu tenho certeza que você ainda está longe de mostrar todo o teu potencial. Tenha um pouquinho de paciência, tenho certeza que você tem familiares, tem amigos, tem pessoas preocupadas contigo. Pede para que Deus te ilumine, para que você consiga visualizar a porta certa.
que você batendo na porta certa, eu tenho certeza que a oportunidade vai aparecer. Amigo, quem procura, acha. Isso para coisas boas ou para coisas ruins. Agora, são momentos, Marcelo, não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com expiação. A gente está encarnado num país que tem problemas econômicos. Então, isso vai acontecer. Mas isso só serve para moldar aquilo que nós temos de mais forte em nós. Coragem, amigo, tenho certeza que vai dar tudo certo. E Marcelo, se você tiver condições também, é importante você procurar um auxílio médico, psicológico, né? Porque a gente sabe que o auxílio espiritual é extremamente importante, a oração, né? Se você tiver possibilidade de fazer um acompanhamento, né, no centro espírita, no atendimento espiritual, mas dependendo da sua situação, pode ser necessário uma intervenção médica, né? Então busque, não deixe de buscar todos os auxílios possíveis, né? Nos foi dado tanta coisa, né? O auxílio médico, as questões todas estão postas aí para que a gente possa realmente fazer uso delas. Então, você não está sozinho, tá? Mas está passando por muita dificuldade, busque ajuda de todas as formas possíveis e nós esperamos realmente que você passe por esse momento, que você possa continuar bem e siga aí em paz a sua vida. Voltando então aqui, Jefferson, a pergunta da Verônica, ela pergunta como diferenciar o que é meu e o que é do espírito desencarnado. Verônica, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu moro em Brasília, mas a minha família toda é do Rio Grande do Sul. Meu pai tinha se mudado de Brasília e voltado para o Rio Grande do Sul, mas deixado o carro em Brasília. E eu, naquela época, estava morando no Rio de Janeiro. Vim a Brasília visitar minhas irmãs, que estavam em Brasília. Conversei com meu pai, estava de férias. Eu falei, pai, eu vou pegar o carro e vou levar aí para o Sul, já que o senhor está sem carro aí. O seu carro está parado aqui em Brasília, minhas irmãs não estão usando, deixa eu levar aí para o senhor. Ah, tá ótimo, coisa boa. 2.300 quilômetros de passeio, tá ótimo. Aí peguei o carro, fui indo lá, e a minha intenção era pernoitar em Ribeirão Preto. E saí de Uberaba, né, passei por Uberaba, peguei a via Anhanguera, feliz da vida, e aí veio um pensamento assim, não vai para Ribeirão Preto que você vai chegar à noite e vai se perder. E aí eu, como bom representante do sexo masculino, eu me perder? Tá de brincadeira. Tiro de letra. Show de bola. Toca o barco. E nessa via, né, se fosse no exterior, a gente ia chamar de uma highway, né, de uma autobahn, uma pista muito boa, e tem várias entradas para cidades que são marginais a essa via. Toda vez que passava por uma cidade, vinha a mesma voz. Entra, porque se você chegar lá no final da tarde, você vai se perder. Meu querido, eu já nasci com um mapa no cérebro. Não vai dar nada, não vai, fica tranquilo. Quando eu estava passando na última cidade, chamada Orolândia, veio a voz só dizendo assim, entra. Aí eu peguei, entrei. Dormi em Orolândia, tudo bonitinho e tal. No outro dia, segui viagem. Gente, eu errei o caminho em Ribeirão Preto, passei 2 horas lá dentro sem conseguir sair. 2 horas é exagero, mas 1 hora e meia eu passei. Então você vê, eu estava brigando com aquele pensamento. Para mim, aquilo ali era bobagem, besteira, não era meu. Né? E vinha o pensamento. Quando eu resolvi ceder, que eu estava brigando. Eu acho que uma boa fórmula da gente perceber quando o pensamento não é nosso é exatamente a gente se conhecendo. E olha, depois disso, a minha arrogância foi lá pro chinelo, viu? Eu agora peço ajuda para Deus e o mundo, ligo, deixa a mulher do GPS me mandar hoje quando eu viajo. Não tem problema. Porque a gente vai vendo, olha, realmente pode acontecer de se perder. Teve a história que eu contei, não sei se você estava quando eu estava comentando, de um médium do meu grupo mediúnico que teve uma visão do Papai Noel e ele, mas que raio, se eu falar de Papai Noel aqui, o pessoal vai fazer piada comigo até o final do ano. Né? E não, era uma criança que tinha desencarnado no momento que ela estava indo para o shopping, para a chegada do Papai Noel no shopping. E aí houve um acidente e a criança desencarnou. E foi Papai Noel o pensamento dela. Então, assim, a gente tem essa condição. Agora, melhor
a melhor régua, o melhor termômetro é conhecer a nós mesmos, o nosso pensamento, a nossa tendência, e aí a gente vai perceber quando não é, quando não é. Só o exercício faz isso. Muito bem. O nosso irmão João pergunta: o que acontece se o médium ostensivo não usa a mediunidade? João, eu já expliquei anteriormente, é como se fosse um campo que você tivesse e que você não cuidasse desse campo. Né? Porque a mediunidade, diga-se de passagem, ela não precisa ser exercida só no grupo mediúnico. Porque se assim fosse, boa parte da humanidade estaria encrencada, porque boa parte da humanidade não é espírita, não sabe nem o que é grupo mediúnico. Vai lá na Irlanda e pergunta: alguém frequenta grupo mediúnico aqui? Não vão saber nem o que é. Né? Então, as pessoas exercitam a sua mediunidade de diferentes formas, mas elas exercitam. É uma energia que está ali. Se você não usar de um jeito saudável, disciplinado, inteligente, ela vai ser usada de outro jeito. Agora, ficar sem uso, ela não fica. Muito bem. Olha só, o Fernando deu uma orientação aqui para o nosso amigo Marcelo, que buscou ajuda, né? Para ele procurar a Associação Médica Espírita, e ele colocou o contato aqui da AME São Paulo, tá? Tem o telefone, tá aqui na tela, e o e-mail também, tá bom? E várias pessoas aqui também, né, desejando força e fé para o Marcelo para passar por tudo isso. Vamos aqui à nossa próxima colocação. Deixa eu achar aqui. Tivemos a pergunta... um esclarecimento aqui. O Juseval Amorim, ele perguntou o que são centros de paz. Eu acho que foi na hora que você estava falando dos grupos de passe. Sim. Ele entendeu, né, paz, mas você pode explicar o que são grupos de paz? Sim, grupo de paz eu também não sei o que é não, cara, mas grupo de passe a pessoa faz aquela doação de energia através das mãos para outras pessoas que são encarnadas ou desencarnadas, que estão ali no grupo para receber essas energias biofísicas, né, ou bioespirituais, porque são energias da pessoa somada à energia do espírito. Então é grupo de passe. O passe, ele não é uma invenção espírita. Antes de existir o espiritismo, o passe ele foi exercitado pelo magnetismo, depois pela homeopatia. E aí depois, quando surgiu o espiritismo, boa parte dos espíritas eram magnetizadores na França. Então o espiritismo absorveu a prática do passe. E num grupo espírita, a gente estuda essas técnicas de passe, tem bons livros, é uma forma que também que todo mundo pode ajudar o seu próximo, dando essas energias através das mãos. Muito bem. O João fez outra pergunta aqui, Jefferson, perguntando se ectoplasma é energia mediúnica. O ectoplasma, todo ser vivo tem. Agora, algumas pessoas têm esse ectoplasma em abundância. Essas pessoas que o ectoplasma é em abundância são os médiuns de efeito físico. Todos nós temos ectoplasma, porque o ectoplasma ele é uma variação da energia vital. Nós temos em nós uma energia que é como se fosse uma bateria. Conforme os anos vão passando, essa energia vai diminuindo. Por isso que a gente vai ficando com ruga, por isso que a gente vai ficando com a pele mais seca, a musculatura, né, o metabolismo fica mais devagar, a musculatura fica mais flácida, porque a gente, com o passar dos anos, vai perdendo energia vital. E em certos pontos, quando a energia vital não chega, ali se instala a doença. Então, por que o suicida tem tanto problema quando ele desencarna? Porque ele força um desencarne cheio de energia vital. Então é como se fosse um avião que pousasse com um tanque cheio na pista. Imagina, né? Quando, por exemplo, você tem um avião que o trem de pouso não está descendo, ele fica dando volta, até gastar todo o combustível. Só depois é que ele faz o pouso de emergência, para que o tanque não exploda. Então, o suicida é uma espécie de avião que cai com o tanque cheio. Então, é ectoplasma para tudo quanto é lado, né? Prejudicando a saúde desse desencarnado. Agora, ectoplasma é uma energia da vida. Toda célula viva tem ectoplasma,
mas o médium de efeitos físicos, ele produz esse ectoplasma com muita abundância, a ponto da espiritualidade pegar parte desse ectoplasma para utilizar nas suas atividades, que pode ser um tratamento, por exemplo, físico-espiritual, né, em salas que as pessoas chamam equivocadamente de tratamento de cura, mas nem sempre a pessoa faz o tratamento e sai curada. Às vezes, são os efeitos da doença, porque a doença já está tão avançada, né, que não dá. A materialização, efeitos físicos, tudo isso o ectoplasma em abundância faz. Agora, ectoplasma todo mundo tem. Muito bom. Pergunta da nossa irmã Lázara Rodrigues. Ela diz, desde que é latente a mediunidade, mesmo se estudando e praticando, algumas pessoas ainda sentem o medo desse intercâmbio e se negam à sua prática. Como acalmar ou ter confiança nessa prática? Olha, Lázara, o que acontece é que, pensa, as pessoas têm pouco contato com o espiritismo e têm muito contato com Hollywood. Hollywood ganha muito fácil da gente. Porque, coitado do Jeff, né? Vai dar a palestra dele, é meia dúzia assistindo. Agora, vai ver quantas pessoas viram poltergeist. E aí a pessoa tem mediunidade. O que ela imagina na hora que ela vai para um grupo mediúnico? Né? O chamado, que a menina sai da televisão, de um poço lá. É isso que as pessoas imaginam. Então as pessoas naturalmente têm medo. Agora, povo, a gente tem que ter medo de encarnado. Encarnado usa faca, encarnado usa revólver, encarnado joga pedra. Desencarnado não tem como fazer nada disso. Desencarnado faz cara feia, porque é o que eles podem fazer. Agora, o encarnado não. O encarnado ele pega uma barra de ferro e senta na moleira da gente. Então, se a gente botar do ponto de vista racional, é muito mais racional a gente ter medo de encarnado do que desencarnado. Porque o corpo protege a gente. Tanto que quando a gente tem pesadelo, o que o espírito da gente faz? Corre e volta para o corpo. Aí a pessoa acorda ofegante, assustada. Mas por quê? Ela passou um perrengue no mundo espiritual e, quando a coisa apertou, ela voltou correndo para o corpo. Dá até um bom tema aí para depois, viu, Igés? Dá um bom tema de palestra, esses pesadelos que as pessoas têm, né, que muitas vezes são desdobramentos do espírito. Aí por isso que as pessoas têm medo. Mas não precisa ter medo, porque o corpo, nós é que controlamos. Num grupo mediúnico, esse controle também é feito por uma assistência de espíritos amigos. Então a gente não está sozinho. Agora eu só faço uma observação. Grupo mediúnico bem estruturado, bem dirigido. Porque se botar também um bando de gente desequilibrada para exercer a mediunidade, aí só vai dar problema. Que as pessoas, o grupo mediúnico protege, a espiritualidade protege. Protege quando os encarnados também fazem o dever de casa. Aí protege. Agora, quando os desencarnados, às vezes, são mais desequilibrados do que os próprios desencarnados, aí não tem jeito. Muito bem. Jefferson, o Flávio Melo deixou um comentário aqui. Ele diz, conheço médiums que dizem que sou médium de cura, que tenho que fazer caridade, que minha mediunidade está bastante aflorada. Passo mal direto, o coração parece que vai sair pela boca, mas não sei. Flávio, olha, é muito complicado uma pessoa dizer que você é médium disso ou médium daquilo, tá? Eu sempre olho isso com muita cautela. Pode ser que a pessoa tenha acertado? Pode ser. Mas eu, particularmente, acho difícil uma pessoa bater o olho na outra e falar a mediunidade que ela tem. O que eu sugiro para você vamos primeiro fechar a parte física, vamos ver se não tem nenhum problema físico, né? Vamos fazer um bom check-up aí, bons exames. Aí, tá bom, a parte física fechou, não tem nenhuma causa, bom, então a causa provavelmente é causa espiritual. Você deve ter uma sensibilidade, e essa sensibilidade bem dirigida vai te dar um treinamento para que você não passe mais mal. Não é que você vai perder a mediunidade, né? Não, você vai educar a mediunidade. Quantos médiuns ostensivos já passaram pelo meu grupo? Então eu tive a oportunidade de conviver com esses médiuns que também tinham N problemas. A partir do momento que eles se educaram, a mediunidade se educou junto com eles.
e são pessoas extremamente funcionais, né? Pessoas que são empresários, juízes, funcionários públicos, empregados, e trabalham muito bem e rendem muito bem sem problema nenhum, porque entraram em paz consigo mesmo no exercício da sua mediunidade. Agora, para isso, amigo, não tem fórmula mágica, é estudo e dedicação. Muito bem. E a pergunta da Verônica, ela quer saber se a imaginação pode ser confundida com a mediunidade. Olha, Verônica, pode sim, porque a gente vê que, às vezes, o próprio grupo mediúnico ou o centro espírita tem dificuldades para separar uma pessoa com transtorno, uma pessoa com esquizofrenia, de uma pessoa que é médium. Tem casos patológicos, que são físicos, que não tem nada a ver com mediunidade. Aí o pessoal põe tudo para tomar passe porque acha que é mediunidade, enquanto que a pessoa tinha que tomar medicamento. Como que a gente sabe a diferença? Médium, quando ele, mesmo perturbado, quando ele passa uma comunicação, é que nem uma redação. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O esquizofrênico ele não consegue fazer isso. E baseado em uma pesquisa que foi feita por médicos de Juiz de Fora, num convênio com médicos de uma universidade americana, eles levaram 10 médiums brasileiros, psicógrafos, para os Estados Unidos, e lá eles fizeram exame numa câmara de ressonância magnética, para pegar as áreas do cérebro envolvidas com a produção de texto mediúnico. E olha que interessante, as áreas ativas do cérebro da pessoa não eram a área da imaginação, da criatividade. O que seria normal se a pessoa estivesse inventando aquilo que ela estava psicografando. Então ali já provou que não era fraude. Então o que vai dizer que a pessoa ela tem essa sensibilidade é quando sai da personalidade dela. São outras personalidades com outras tendências, com outras características que se manifestam. Quando é da imaginação da gente, tem que ter a cabeça da gente envolvida, né? E no caso de uma pessoa com algum tipo de transtorno, aí fica muito evidente, porque essa pessoa não tem uma coerência lógica. Ela não consegue ter coerência lógica. Na fila do pão, ela vai ter na hora de produzir um texto? Não tem como. Né? Tanto que tem que tomar medicação, porque se não tomar medicação, ela não consegue ter uma vida normal. Então tem que tomar medicação de uma forma bem regrada. Então, por isso que não se confunde. E fica meu alerta aí também para os dirigentes das casas espíritas e dos grupos mediúnicos. Pessoal, nem todo obsediado é médium, nem toda pessoa que tem transtorno é médium. Então, vamos estudar para separar bem as coisas. Muito bem. E aqui outro comentário. A Vera Lúcia diz que frequenta o centro espírita e não sabe qual é o tipo de mediunidade que ela tem. Diz que quando está perto de pessoas enfermas, as mãos esquentam muito. E quando está fazendo o evangelho, ela tem um sopro no ouvido. Interessante, velho. Agora, o que você pode fazer é tentativa. Se você sente as suas mãos esquentando perto de pessoas que você sabe enferma, então procura fazer o teste frequentando um grupo de passe. E tenta ver como é que você se sai. Né? O caso de o sopro no ouvido, aí eu não entendo bem que tipo de sopro, se é um vento ou se é uma voz, né? Que também num grupo mediúnico isso aparece. Você vai perceber os pensamentos que são seus dos pensamentos que não são seus. Não tem jeito, gente. A gente só sabe testando. Muito bem. E a Laure perguntou aqui, ela fez várias colocações aqui, mas uma delas foi perguntando como saber que temos que trabalhar a nossa mediunidade. Ô, Laure, se você tem mediunidade, é porque é para trabalhar, né? A gente não veio com isso para ficar para a gente, né? Deus dá um instrumento para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos. Então, se Deus te deu esse instrumento, não é para você guardar, né? Lembra da parábola dos talentos? Né? Que o senhor viaja e dá 5 talentos para um, 3 talentos para outro, 1 talento para o outro, e o cara que recebeu 1 talento enterra o raio do talento e não dá para ninguém.
não faz aquilo frutificar, render. Aí o que o Senhor, quando volta, diz? Mal servo, antes tivesse entregado aos banqueiros, que pelo menos eles me fariam ganhar os juros, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente tem uma mediunidade, qualquer dom que a gente tenha é para usar em benefício do outro. A pessoa tem uma voz bonita, canta, aquela voz não é para ficar dizendo palavrão e xingando, né? É para trazer os anjos para a terra através da música. A pessoa consegue pintar, não é para pintar quadros, né, pornográficos ou quadros perturbados, é para perturbar coisas que mexam na sensibilidade dos outros. Todo o dom que a gente tem é para utilizar em benefício da coletividade. E o dom da mediunidade não é diferente. Diz Emmanuel, né, que os espíritos que às vezes estão muito sobrecarregados de antigas dívidas pedem para vir médiums, e aí a gente está falando de médium ostensivo, para que através da mediunidade eles possam atender o maior número de pessoas e a partir dessa prática da caridade entrar em paz com a sua consciência. Eu, por exemplo, como é que eu exercito a mediunidade? Falando. Sabe para quê? Porque quando eu falo eu me ouço. Aí quem sabe se eu não melhoro, né? Então é assim que funciona. Olha só, o Gustavo estava dizendo que às vezes escuta um barulho parecido com a sintonização de uma frequência. E ele quer saber se isso é algum tipo de manifestação mediúnica. Gustavo, só o barulho em si não dá para a gente averiguar. Teria que ver se junto com o barulho, porque, sendo bem franco contigo, não quero desestimular, mas pode ser um problema no canal auditivo, pode ser um problema no tímpano. Então, assim, eu primeiro descartaria a parte física. Agora, se for só um zumbido no ouvido, que parece uma frequência, né? Eu primeiro veria a parte física. Descartado o aspecto físico, bom, e se vem ainda pensamentos, emoções, juntamente com essas informações, com esse zumbido diferenciado, né, que é esse barulho de sintonia, aí eu averiguaria através do centro espírita. Muito bem. Bom, Jefferson, nós ainda temos vários comentários e perguntas aqui no chat, mas devido ao nosso horário, a gente vai ter que partir aí para o encerramento. E antes de passar aí para você, voltar a palavra para você fazer suas considerações finais, eu vou só fazer uma propaganda aqui das nossas próximas lives do IGESE. Quero convidar todos vocês para amanhã, na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, às 21 horas, o programa IGESE Entrevista, com o tema Reconciliação com os Adversários, com Anderson Lemos e a mediação do nosso irmão Adriano Máximo. E aqui também no nosso bate-papo de domingo, quem está aqui pela primeira vez, convido vocês para o próximo domingo, sempre às 19h30 no nosso bate-papo. Nós teremos na semana que vem o tema Compartilhar Deus, com Horácio Souza. Ele vai falar para nós sobre essa obra Compartilhar Deus, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, no próximo domingo, 19h30, eu espero todos vocês aqui. E daqui a pouco, às 21h30 também, Jefferson, um estudo super interessante aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás. Nós estamos com uma série de estudos, Comece pelo Começo, para o estudo das obras básicas. E hoje, às 21h30, nós temos aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso irmão Rafael Siqueira. Eu estarei lá também, junto com o nosso irmão Jefferson Cunha. Então, daqui a pouco, às 21h30, no canal da FEEGO, também aqui do IGESE, faremos a retransmissão pelo canal do IGESE. Convidamos a todos vocês, então, meus irmãos, minhas irmãs, o que não falta é oportunidade de estudo, não é mesmo, Jefferson? Então, desde já... O IGESE é para isso mesmo. Exato, estamos aqui para estudarmos juntos, né? Ninguém sabe mais, sabe menos, estamos todos aprendendo juntos. Então, Jefferson, eu te agradeço imensamente pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui nos auxiliando nos estudos da noite de hoje. Esperamos poder contar com você aqui no IGESE em outras oportunidades. E eu te devolvo a fala para você fazer as suas considerações finais, para a gente poder fechar aqui, né, a nossa live com chave de ouro. E, após as suas considerações finais, já te convido para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Ok, Carla, com o maior prazer. As minhas considerações finais, pessoal, ela é muito simples. Mediunidade, ela
é um dom de Deus. Então, a gente tem essa oportunidade de ter sido agraciado por Deus com um instrumento que nós podemos utilizar em favor do nosso próximo. Agora, esse instrumento requer um manual de instrução. O manual de instrução se chama Livro dos Médiuns. Então, estudem. Não tenham pressa, né, de utilizar esse instrumento que é a mediunidade sem antes ler o manual, que é o Livro dos Médiuns. É bom um estudo até coletivo, não sozinho, mas convidar os amigos, as pessoas interessadas para estudarem juntas. E a gente ter a oportunidade de ter mais pessoas trabalhando em prol da humanidade. A mediunidade é uma grande ferramenta de auxílio para irmãos encarnados e desencarnados. E nós espíritas que temos, né, como uma das bases do espiritismo, a comunicabilidade dos espíritos, a gente tem essa responsabilidade enorme. Então, vamos estudar para que a gente possa praticar com segurança e depois produzir muitos frutos. Convido a todos, então, para que fechemos os nossos olhos para facilitar a nossa concentração e todos juntos, nos nossos lares, nos nossos ambientes, um só pensamento, um só coração, um só sentimento, agradecendo a esse Deus maravilhoso, a esse Pai Criador, que nos ama e quem ama cuida. Deus cuida de cada um de nós. Vamos pegar e entregar os nossos problemas para Deus, pedindo que Ele nos ilumine, que Ele nos oriente, que Ele nos intua, para que possamos ver sempre as alternativas que são colocadas à nossa disposição. Não existe um problema que não traga consigo uma solução, que não traga consigo um aprendizado. Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa semana, abençoa as pessoas que sabemos necessitadas, abençoe, Senhor, em especial esse canal que leva tanta informação, que leva a doutrina espírita para tantos lares, para que as pessoas que promovem o IGESE se sintam estimuladas e inspiradas para continuar nesse trabalho tão dignificante que é a divulgação da doutrina espírita. E da nossa parte, Senhor, se te pedimos algo, é que possamos sermos úteis, úteis no teu campo, úteis na tua seara, sendo bons servos, para que depois, no final da nossa jornada, a gente possa olhar para trás dizendo, fomos úteis. Que assim seja, graças a Deus, graças a todos esses amigos espirituais que estão conosco, uma ótima noite e uma ótima semana a todos. Muito obrigada, uma boa noite a todos.